Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é que você tá? Você tá bem? Eu creio que sim. Então, você está no canal É Para Meditar. Meu nome é André Luiz e o foco desse canal é a palavra de Deus. Como eu tenho sempre dito, a palavra de Deus é para meditar. Dessa vez, eu decidi trazer para vocês um resumo de cada livro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas para que não fique muito longo o vídeo, eu vou dividir em dois vídeos. Nesse primeiro vídeo que eu vou fazer hoje, nós vamos falar dos livros do Velho Testamento e no próximo vídeo eu vou falar de cada livro do Novo Testamento. Vocês sabem que Bíblia, a palavra Bíblia, significa coleção de livros, né? E Bíblia Sagrada é uma coleção, é uma biblioteca de livros sagrados, de livros inspirados por Deus. Então, para a gente não perder mais tempo, eu vou trazer para você aqui um breve, mas muito breve resumo de cada livro do Velho Testamento. Vou dar para você mais ou menos o tema, né? O que cada livro desse aborda e que isso gere em você um desejo de ler cada um desses livros sagrados, né? Que gere em você uma vontade de conhecer mais da palavra de Deus, lendo cada livro dessa sagrada biblioteca, ok? Então vamos começar? Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. O que é que fala Gênesis? Então, de forma bem resumida, a gente vai ver em Gênesis, primeiro, claro, a criação. Capítulos 1 e 2, você vai ver ali como foram criadas todas as coisas, inclusive o homem. É em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que o nosso Deus Trino, ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Em Gênesis 2 você vê Deus formando o homem do barro, né? Você vê Deus ali também criando a mulher a partir do homem. Que coisa linda! Esse livro vai falar da criação da humanidade, da formação da humanidade. Em Gênesis 3 você vê o homem desobedecendo a Deus, a queda do homem, né? No próprio capítulo 3 de Gênesis você já vê a boa notícia, as boas novas, é o chamado proto-evangelho. Gênesis 3,15, Deus declara que da semente da mulher sairia um, viria um, que ele pisaria na cabeça da serpente. Então, logo após a queda do homem, Deus, em seu amor, em sua graça, em sua misericórdia, ele já dispõe graça, já dispõe redenção, salvação para a humanidade, para o homem, ok? Se você continuar lendo, você vai ver que o homem, ele vai continuar se corrompendo. Quando chega no capítulo 6 até o capítulo 9, você vai ver ali a humanidade corrompida e a justiça, o juízo de Deus vindo para julgar toda a terra, toda a humanidade que estava sobre a terra. E isso acontece, você conhece bem a história do dilúvio, está lá em Gênesis também, e logo após esse julgamento, a humanidade recebe uma segunda chance, um recomeço através da vida de Noé e sua família. Depois, no capítulo 12, você vai ver um grande homem de Deus chamado Abrão. Depois ele recebe o nome de Abraão, é o pai da fé, né? Depois de Abraão, você vai ver ainda em Gênesis falar de Isaac, o filho da promessa. Depois de Isaac, nós vemos Israel, né? Que tinha o nome de Jacó. E Jacó, que também foi chamado de Israel, ele tem vários filhos, ele tem filhas, mas dentre seus filhos, ele tem 12. Desses 12 filhos é que é formado o povo de Israel. Desses 12 filhos saem as 13 tribos de Israel. Por que eu falo 13 tribos? Você pode dizer, mas não são 12? Mas são 13, porque tem a tribo de Levi também, né? E dentre esses filhos de Israel, nós temos um homem chamado José, né? Você vai ver os últimos versículos ali de Gênesis falando da vida de José, José do Egito. Você conhece bem a história, né? Gênesis termina assim com José sendo um grande governador lá no Egito, trazendo toda a sua família para o Egito, e é assim que a gente passa para o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, ele começa ali no Egito, passam-se cerca de 400 anos, né, de José até Moisés, e nesse período os faraós, né, do Egito foram mudando, a dinastia era outra, né, e o povo de Israel já não era tão querido, né, ou não era querido de jeito nenhum por esse faraó do Egito. E nesse período o povo de Israel está sendo escravizado, oprimido pelos faraós do Egito,
pelo faraó do Egito naquela ocasião. Então Deus levanta Moisés, esse é o personagem principal do livro de Êxodo, e Moisés vai libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. Ok? No livro de Êxodo também você vai ver toda a história dessa caminhada, dessa peregrinação do povo de Israel pelo deserto, né? A lei é estabelecida, a lei é dada a Moisés por Deus e Moisés apresenta a lei ao povo de Israel. Você vê aí a aliança mosaica e assim é que segue o livro de Êxodo. Depois do livro de Êxodo você vai ter o livro de Levítico. O livro de Levítico recebe o nome de uma das tribos, tribo de Levi, e esse livro de Levítico, ele vai trazer as leis em si e também todo o cerimonial. Ainda porque a tribo de Levi é quem se ocupava tanto do ensino da lei, como também de toda a parte de cerimônia que tinha, de sacerdócio que tinha na lei, nesse período mosaico, ok? Depois do livro de Levítico, nós temos o livro de Números, como o próprio nome diz, o livro de Números tem números, né? Censos foram feitos, era necessário saber ou registrar quantas pessoas saíram do Egito, quantas pessoas de cada família saíram do Egito libertos e estavam ali andando com Moisés em busca da terra prometida. Então, esses números vão aparecer nesse livro maravilhoso de Números. Depois você tem o livro de Deuteronômio. Deuteronômio é a despedida de Moisés, né? E ali também é o chamado de Josué que viria a substituir Moisés na liderança do povo de Israel. Né? O livro de Deuteronômio, nessa sua despedida, Moisés decide recapitular a lei. E é isso que significa Deuteronômio, a recapitulação da lei, uma repetição da lei, e isso a gente vai ver lá em Deuteronômio. Depois de Deuteronômio, você vai ver o livro de Josué. O livro de Josué tem ali o início, né, do ministério de Josué. Moisés morre, Josué recebe aí essa responsabilidade de liderar o povo de Israel, e o livro de Josué vai ter as conquistas, né? O povo de Israel conquista as terras, da terra prometida, de Canaã. Então, quando você lê o livro de Josué, você vai ver guerras, conquistas, vitórias. E, chegando no final, você vai ver as terras conquistadas sendo divididas pelas tribos de Israel. Depois de Josué, a gente vai ver o livro de Juízes. Foi um período onde o povo de Israel não tinha reis ainda, mas Deus levantava juízes. Por que que Deus precisou levantar esses juízes, esses líderes? Porque Israel, como sempre fez, começou a desobedecer a Deus novamente. E cada vez que Israel desobedecia a Deus, eles eram oprimidos por outras nações. Nações opressoras, nações que queriam conquistar as terras outra vez conquistadas por Israel. Então, toda vez que essas nações vinham oprimir Israel por causa da desobediência de Israel, então Deus levantava um juiz para vir e libertar Israel. Nesse livro você vai conhecer vários juízes, mas o mais famoso deles é um juiz chamado Sansão, que eu tenho certeza que você já ouviu falar da história de Sansão. Né? Depois de Juízes, a gente vai ver um livro muito lindo chamado Ruth. Ruth é um livro lindo, uma história de amor. A história de amor, primeiro entre Ruth e sua sogra Noemi, e no final entre Ruth e Boaz, aquele que viria a ser o seu esposo. Né? O livro vai mostrar aí a história de uma família que está passando por grandes circunstâncias e essas mulheres terminam por ficar viúvas. E Ruth não abandona a sua sogra. No final, esse amor que ela demonstra e que ela vive pela sua sogra tem uma recompensa linda. Ela termina se casando com Boaz, né? Desse casamento com Boaz, ela tem um filho chamado Obed. Obed viria a ser o pai de Jessé, que é o pai de Davi, que no final das contas termina sendo, todos são descendentes do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Ruth, sendo uma moabita, ela nem era do povo de Israel, mas ela passa a fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Vale a pena ler essa bela história de amor. Depois de Ruth, a gente tem 1º e 2º Samuel. 1º e 2º Samuel acontece num período de transição entre o tempo dos juízes, liderando Israel, e a monarquia.
né? Quando Israel clama por um rei e Deus levanta um rei para Israel. É em 1 Samuel que você vai ver sendo levantado Saul como rei. Mas Saul desobedece a Deus. E aí Deus levanta Davi, o maior rei de Israel. Davi é ungido rei, e você vai ver a história de Davi em 1º, 2 Samuel, né? As perseguições que Davi sofre, a inveja de Saul, e essa é a história de Davi. É a história do início da monarquia em Israel. Você vai ver isso em 1º e 2 Samuel. Também você vai ver relatos sobre essa história em 1º, 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, né? 1º e 2 Reis vai começar com o reinado de Salomão, que é o filho de Davi. É ali que você vai ver a construção do templo, né? É nesse texto que Salomão pede sabedoria a Deus. É nesse texto que você vê Salomão, com o passar do tempo, cometer erros contra Deus, até que chega o final da vida de Salomão e o seu filho, Roboão, herda o reino, e a partir daí acontecem revoltas, né? Guerra entre o povo de Israel, e Israel é dividido. Israel é dividido em 2 reinos, um reino ao norte, chamado Israel do Norte, e um reino ao sul, que é o reino de Judá, onde fica Jerusalém. Então, a partir daí, Israel fica dividido, às vezes eles guerreiam um contra o outro, às vezes não, mas o que acontece nesse período é extrema desobediência de Israel para com Deus, idolatria, o que Deus abomina, e nesse período Israel passa a sofrer perseguições de outras nações, isso como consequência de sua desobediência. Então, nesses livros você vai ver, por exemplo, Israel do Norte sendo oprimido pelos assírios, e Judá, né, o reino do sul de Israel, também é invadido, destruída, o templo é destruído, a cidade é destruída pelo Império Babilônico, o Império de Nabucodonosor. Ok? 1ª e 2 Crônicas é o próximo livro. Eu já falei aqui de 1 Samuel, 2 Samuel, 1ª e 2 Reis, né? 1ª e 2 Crônicas a gente vai ver ali acontecimentos do reinado de Davi. Você vai ver ali também muita genealogia, mas no final você vai ver eventos que acontecem mais no reino de Judá, ali no sul, né, de Israel como um todo, no reino de Judá, em Jerusalém. A ênfase de 2 Crônicas é maior em Israel do sul, ou Judá. Depois de 1ª e 2 Crônicas, a gente tem o livro de Esdras e depois o livro de Neemias. Esdras e Neemias acontecem no período pós-cativeiro babilônico. Após o cativeiro babilônico, eles passam 70 anos cativos, mas eles são libertos, porque o período de juízo sobre eles foi apenas de 70 anos, ou não deveria dizer apenas, né? Foi muito tempo, foram 70 anos sendo escravos, oprimidos, né? Sem sua cidade, sem o templo, tudo destruído, né? Eles estavam praticamente sem uma identidade. Eles só não ficaram sem identidade porque eles são o povo de Deus, né? E Deus sempre esteve com eles, como está até hoje, e como Deus ainda tem plano para o povo de Israel. E nesse período, Israel sempre teve profetas. A gente vai falar de Daniel, né? Que era profeta exatamente no período do cativeiro babilônico. A gente vai falar do livro de Ezequiel, que também é um profeta que viveu nesse período de cativeiro babilônico. Mas Esdras e Neemias, o contexto ali é de retorno para casa. Eles são liberados para reconstruir o templo. O templo de Salomão tinha sido destruído, então eles vão reconstruir um novo templo. Esse templo vai ser construído sob a liderança de um homem chamado Zorobabel, por isso que o pessoal chama o Templo de Zorobabel, né? E também Neemias vai liderar a construção dos muros e da cidade de Jerusalém, ok? Esse é o tema desses livros. Depois de Neemias, a gente tem o livro de Esther. Havia, né, uma conspiração, eu posso dizer assim, para destruir o povo de Israel. E o povo de Israel não foi aniquilado por causa da intervenção dessa heroína, essa mulher usada por Deus chamada Esther, ok? Depois a gente vê o livro de Jó. Jó é a história daquele homem íntegro, aquele homem justo, aquele homem que era obediente a Deus, embora ele não conhecia a Deus. Ele mesmo diz no livro que ele conhecia Deus de ouvir falar.
E ele sofre muito, um sofrimento tremendo. Esse livro vai falar de sofrimento. Esse livro vai trazer para a gente um entendimento, né? De que mesmo diante do sofrimento, a gente tem que continuar fiel. A gente não pode perder nossa fé em Deus. E ele foi fiel até o fim, mesmo não entendendo, mesmo questionando. E por causa da sua fidelidade, ele teve tudo que ele perdeu restituído ao final de sua vida. Um livro maravilhoso, o livro de Jó, um livro poético. Né? Depois de Jó, a gente vai ver os Salmos. Os Salmos são 150 cânticos, 150 louvores, 150 orações. O livro de Saulo vai falar de alegria, vai falar de adoração, de fé, de esperança. Né? Tem também salmos proféticos, os chamados salmos messiânicos, que se você ler com bastante cuidado, você vai ver que estão se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o personagem principal de toda a Bíblia Sagrada. Amém? Depois dos Salmos, a gente tem Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria. É um livro que tem conselhos, que tem frases, que tem textos que vão fazer a gente refletir sobre nossa vida e que vão nos aconselhar para que a gente tenha uma vida reta, uma vida bem-sucedida, uma vida correta segundo os princípios divinos. É isso que tem no livro de Provérbios, né? Um livro de 31 capítulos, excelente para você ler um capítulo por dia no seu devocional, né? E guardar o que ele ensina, o que ele aconselha e praticar para que você tenha uma vida melhor, ok? Depois a gente tem um livro de Cantares de Salomão. Esse livro, eu costumo dizer que é um livro para adultos, é um livro para quem é casado, para o casal. É um livro que fala do amor entre homem e mulher, mas um amor inspirado por Deus, né? É um livro de amor. É um livro de poesias, é um livro que vai ensinar você o que você deve falar para a sua esposa, ou você, mulher, o que você deve falar para o seu esposo. É um livro de amor inspirado por Deus, ok? Depois de Cantares de Salomão, a gente tem vários livros proféticos. Isaías, né? Isaías vai falar a respeito de paz para Israel. Isaías traz promessas e profecias a respeito de uma paz que viria a Israel. É em Isaías que a gente vê a promessa do Messias, que viria do Filho de Deus. É em Isaías que a gente vê aquele texto famoso que diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, né? Um menino que vai ser chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É o livro de Isaías que profetiza a respeito de Jesus Cristo, né? Isaías tem um versículo famoso, Isaías 53, versículo 4, que fala da morte na cruz de Cristo, a morte expiatória, a morte substitutiva. O texto fala que ele levou, verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, né? É esse texto que diz que pelas pisaduras que Cristo sofreu, nós somos sarados. Livro maravilhoso, livro de Isaías. Vai também trazer profecias a respeito do tempo do fim, do reino milenar. É em Isaías que você vai aprender que durante o reino milenar de Cristo, as pessoas viverão por muitos anos, terão uma grande longevidade. Tem um texto em Isaías que diz que aquele que morrer com 100 anos será ainda um garoto, um jovem, uma criança, um menino. Imagine quantas pessoas não vão viver no reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Depois de Isaías, a gente tem mais um profeta, Jeremias. As profecias de Jeremias, elas são profecias de juízo contra Israel. Ele fala muito de destruição, né? Mas também em Jeremias que aparece a promessa da nova aliança que Deus faria com Israel, né? E de fato ele fez uma nova aliança com Israel. Essa nova aliança, ela já se cumpre hoje? Sim, parcialmente ela já se cumpre. Nós que somos a igreja do Senhor, nós somos participantes da nova aliança, mas não se engane, a nova aliança ainda vai se cumprir na sua plenitude com Israel, porque nesse texto de Jeremias você vai ver que Deus fez essa nova aliança com a casa de Israel, ok? Depois de Jeremias, a gente vai ver Lamentações de Jeremias, que vai trazer ali, de fato, como o nome diz, lamentações. Depois de Jeremias ter dito a eles que por causa da desobediência, Jerusalém seria destruído, né? Eles seriam levados cativos, eles ficariam cativos por 70 anos. Não teve jeito, eles continuaram desobedecendo e, de fato, aconteceu o que o profeta Jeremias profetizou. E aí, nesse livro de Lamentações, você vai ver as lamentações não por causa de Deus, mas as lamentações por causa da consequência da desobediência de Israel. Depois a gente vai ver o livro de Ezequiel. Olha só, a gente está correndo, viu? Mas a gente vai chegar lá. A gente vai até Malaquias. Ezequiel são profecias dadas durante o cativeiro babilônico, né? Ezequiel viveu ali naquele período. Ele era contemporâneo de Daniel,
por exemplo. E aí fala da restauração de Israel, né? Tem profecias escatológicas também a respeito do reino. É no livro de Daniel, no capítulo 38 e 39, que você vai ler sobre Gog e Magog, uma guerra que a maioria dos estudiosos de escatologia entende que essa guerra nunca aconteceu. Ela ainda vai acontecer. Eu, particularmente, acredito que vai acontecer após o arrebatamento da igreja, e talvez seja por causa dessa guerra que um cenário seja construído para o surgimento do anticristo, né? Nesse livro de Ezequiel, a partir do capítulo 40, você vai ver a respeito do templo no reino milenar. Então ele vai falar de um templo, ele dá medidas do templo, ele vai trazer informações a respeito de coisas que ainda vão acontecer no futuro, não só no futuro deles, que eram os leitores imediatos dessa profecia, mas no nosso futuro também, porque tem coisas ali que nunca aconteceram, que ainda vão acontecer. E quando Cristo estabeleceu o seu reino milenar aqui nessa terra. Depois de Ezequiel, a gente tem o livro de Daniel. O livro de Daniel eu chamo de o Apocalipse do Velho Testamento. De fato, o livro de Daniel, junto com o livro de Zacarias também, mas o livro de Daniel é muito apocalíptico, né? Ele tem muitos símbolos, ele fala a respeito do fim. É um livro que vai levar você a entender, por exemplo, o que vai acontecer durante a grande tribulação. O livro vai falar no final de ressurreição, mas no livro de Daniel tem histórias maravilhosas que vão nos encher de fé, que vão edificar a nossa fé, como a história dos amigos de Daniel. Quem lembra o nome dos amigos de Daniel? Misael, Ananias e Azarias. Eu tenho certeza que você pensou, Mesaque, Sadraque e Abidnego. Mas esses nomes não eram os nomes verdadeiros deles. Os nomes deles eram Ananias, Azarias e Misael. Né? Esses outros nomes foram nomes dados pelos líderes do Império Babilônico. Então, tem a história maravilhosa deles que não se curvaram diante de um homem, diante de uma estátua, mas eles ficaram fiéis até o fim, eles foram livres de uma fornalha pelo próprio Deus. Amém? A gente também tem a história ali de Daniel na cova dos leões, uma história bem parecida, ele sendo livre exatamente por causa da fidelidade dele a Deus. Daniel também interpreta sonhos de Nabucodonosor, uma estátua que vai falar ali de reinos, é uma profecia a respeito de impérios que viriam depois do Império Babilônico. Ali a gente vê profetizado, além de falar do Império Babilônico, que era o império que estava em vigência, mas ali fala também do Império Medo-Persa, que viria logo depois do Império Medo-Persa, o Império Grego, depois do Império Grego, o Império Romano, e culmina com o império que ainda vai acontecer quando a igreja não estiver mais aqui, após o arrebatamento da igreja, que é o Império do Anticristo. Tudo isso Daniel profetizou. Daniel também teve uma visão de seres, de monstros, de bestas, que também falam desses impérios. Daniel também teve uma revelação dada por um anjo a respeito das 70 semanas de Daniel, um texto muito conhecido, muito estudado, muito polêmico, que para mim fala das 70 semanas que estão determinadas para o povo de Israel. E uma delas, a 70ª semana, ainda não aconteceu. E ela vai acontecer após o arrebatamento da igreja, que é a 70ª semana de Daniel, ou seja, os 7 anos de tribulação que estão por vir. Depois de Daniel, a gente tem o livro de Oséias. O livro de Oséias, eu gosto de dizer que Oséias é o profeta que profetiza com a sua vida. Porque se você ler esse livro, você vai ver que, por ordem de Deus, ele se casa com uma mulher que é prostituta, uma mulher que é adúltera, uma mulher que tem filhos de prostituição. E o que acontece nesse livro? Você lê nesse livro, você vai ver que isso representa exatamente o que está acontecendo entre Deus e Israel, mostrando Deus como um esposo fiel e Israel como uma prostituta, como uma mulher adúltera, uma mulher que trai o seu marido. Então, a vida de Oséias, tendo essa mulher que o trai, representa exatamente o que está acontecendo na relação de Deus com Israel. Deus como um esposo fiel e Israel como uma mulher adúltera, uma mulher que trai o seu esposo, que é Deus. Livro maravilhoso, livro profético, um livro que vai trazer profecias a respeito da igreja. Se você prestar bem atenção, você vai ver. Também tem profecias escatológicas nesse livro de Oséias, que fala a respeito do final dos tempos. Né? Depois de Oséias, a gente tem o livro de Joel. É um livro de profecias, né? Ele admoesta ou ele exorta Israel ao arrependimento. Mas esse livro também traz no final profecias a respeito do tempo do fim, coisas que aconteceriam
só no final dos tempos. Uma das profecias, inclusive, já se cumpriu, porque quando você vê lá em Atos, no capítulo 2, do dia de Pentecoste, Pedro fala que aquilo que estava acontecendo era cumprimento dessa profecia de Joel. Joel, capítulo 2, versículo 28, é onde fala que o Espírito Santo seria derramado sobre todas as pessoas. Haveria um tempo em que o Espírito Santo seria derramado. E isso já aconteceu. Agora, aconteceu na sua plenitude? Não. Nós somos participantes, como eu disse, por causa de Cristo. Em Cristo nós somos participantes das bênçãos que estão na nova aliança. E uma das coisas que já aconteceu foi o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Mas o Espírito Santo ainda vai ser derramado de forma plena sobre o povo de Israel, porque em Joel está essa profecia, né? Tudo isso que está profetizado em Joel é para o povo de Israel. E nós, porque cremos em Cristo, porque não rejeitamos em Cristo, nós já somos abençoados com coisas que ainda virão no porvir. Isso você pode ver lá em Hebreus, no capítulo 6, versículo 4 ao 6, você vai ver essa ideia de que nós já somos participantes, né, de coisas sobrenaturais que ainda vão acontecer no futuro para o povo de Israel, mas nós, como Igreja do Senhor, já somos participantes. Isso a gente vê lá em Joel, né? Essa profecia a respeito desse grande derramamento de poder que vai haver no final dos tempos. Amós, outro profeta, traz juízos, né? Por causa da desobediência do povo de Israel. Deixa eu ver o que eu posso dizer aqui. Em Amós também tem uma profecia exortando o povo de Israel, que é rico, exorta eles a pararem de olhar para o seu umbigo e também para eles olharem para os pobres, né? Para eles ajudarem, olharem para os oprimidos. E esse livro de Amós também exorta o povo de Israel a buscar mais a Deus. Depois de Amós, você vai ver Obadias, é um livro de um capítulo. Ele vai apenas trazer um juízo sobre Edom, que era uma nação vizinha a Israel. Depois de Obadias temos Jonas. Jonas é um livro muito conhecido. Ele vai falar de Jonas. Ele recebeu uma missão de Deus que era pregar para Nínive. Nínive era uma cidade que era inimiga do povo de Israel. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua graça, deu uma oportunidade para Nínive e enviou Jonas para pregar. Ele não queria, ele não aceitou, ele desobedeceu a Deus, ele tomou outro rumo, foi parar dentro da barriga de um peixe. Você conhece essa história? Mas ele acabou sendo levado a Nínive. E lá ele ministrou, e as pessoas receberam a palavra, se arrependeram, e o juízo contra Nínive foi adiado. Na verdade, não aconteceu. Deus não derramou o seu juízo contra Nínive nesse momento. Mas vamos ver na Bíblia que depois Nínive foi destruída. Né? Depois de Jonas tem Miqueias, também traz profecias a respeito de juízos contra Israel, por causa da desobediência de Israel. Né? O livro de Miqueias repreende os líderes de Israel. Repreende os líderes por causa da desobediência, da idolatria, de tudo que eles estavam fazendo contra Deus. No livro de Miqueias também tem profecias a respeito do fim. Mas tem uma profecia muito interessante em Miqueias, que é a respeito de Belém. Miqueias profetiza que Jesus, o Messias, ele nasceria em Belém. É em Miqueias que está essa profecia, lá no capítulo 5, versículo 2. Né? Naum é outro livro bem específico que vai trazer o juízo contra Nínive. Né, a destruição de Nínive. Nínive continuou, né, com suas corrupções, com suas mentiras. O livro relata que Nínive fazia guerra, e guerras sangrentas, guerras cruéis, guerras violentas. Isso não agradou a Deus, então chega finalmente o juízo contra Nínive. Nínive é destruída. Isso vai aparecer nesse livro de Naum. Depois tem o livro de Abacuque. Abacuque vai mostrar um profeta que ele tem questionamentos, ele não entende, ele quer saber a respeito de sofrimento e justiça, como um povo justo sofre e como um povo injusto é beneficiado. Ele não entende essas coisas, coisa que nós também questionamos, coisa que nós também não entendemos, e nesse livro ele traz uma lição para a gente. No final do livro de Abacuque, mesmo sem ter todas as respostas, o profeta diz: ainda que a figueira não floresça, né, e que a vide não dê seu fruto no campo, ele termina dizendo que ainda que ele continue passando por sofrimento, que nada aconteça, ele continuará louvando e adorando ao Senhor. Esse é um grande ensinamento. Em Abacuque aparece que o justo viverá pela fé, né? Isso no Velho Testamento será repetido no Novo Testamento, lá no texto de Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Então, a justiça, né, ela vem de Deus. Nós não podemos ser justos em nós mesmos. Mas uma coisa nós temos que entender: nós vivemos pela fé.
Nós somos justificados em Cristo e vivemos pela fé. Independente do que esteja acontecendo comigo e com você, nós temos que continuar firmes, tendo fé em Deus, sendo fiéis a Deus. E ainda que a figueira não floresça, continuemos louvando e glorificando o nosso Deus, que Ele é digno de toda adoração. Amém? Depois de Abacuque, a gente tem o livro de Sofonias, né? Profecia também a respeito de Jerusalém, a queda de Jerusalém. Aqui vai falar sobre contra Jerusalém, contra Judá, por causa da desobediência. Outra informação, sim, em Sofonias vai trazer também profecias a respeito do fim, a respeito do remanescente de Israel, né? Nem todo Israel vai se perder, o Israel será salvo. A gente vê isso lá no Novo Testamento, mas Sofonias traz essa ideia para a gente de uma vitória final, de salvação final para Israel. Ageu é um profeta que vem para exortar o povo na construção do templo. Na construção do templo em Jerusalém, após o cativeiro babilônico. Né? O povo estava muito mais preocupado, priorizando construir suas casas, resolver a sua vida, e não estavam priorizando o templo. Então ele vem chamando o povo, exortando o povo a buscar mais a Deus e chamando o povo a priorizar a construção do templo, a adorar a Deus. Zacarias, né? É um livro bem apocalíptico também. É um profeta que fala a respeito de coisas que acontecerão no final dos tempos, né? Ele tem visões, é muito interessante. O livro todinho vai apresentar visões que ele teve. E essas visões, resumindo aqui, elas mostram que Israel e todo o povo que adora o nosso Deus Todo-Poderoso tem um futuro glorioso. É isso que essas visões mostram no final da história, né? Terminando o Velho Testamento, a gente tem o livro de Malaquias. O livro de Malaquias também acontece num contexto pós-cativeiro babilônico, né? Depois de tudo que Israel passou, por causa da desobediência, eles são libertos entre aspas, né? Eles são livres para voltar a adorar o Senhor na sua terra, a ir para Jerusalém, reconstruir o templo, mas eles ainda continuam embaixo da autoridade dos persas, dos medo-persas, mas eles não são mais proibidos de adorar a Deus em sua terra, eles são liberados para construir o templo e eles vivem um momento de paz, um momento de graça sobre a vida deles, mas eles voltam a desobedecer a Deus. Mais uma vez, Israel está em desobediência, principalmente no sacerdócio, principalmente nos dízimos e nas ofertas. Então, Malaquias é levantado por Deus para corrigi-los, né, para trazê-los de volta aos princípios. Então você vai ver Malaquias ali, Malaquias corrigindo Israel e ensinando a eles, trazendo eles de volta aos princípios da adoração a Deus, mostrando a eles que nós devemos adorar e oferecer o nosso sacrifício. Naquele tempo era sacrifício de animais, então eles não estavam fazendo isso com excelência, e Malaquias traz aí uma exortação ou um encorajamento, uma motivação, um ensino, uma correção ao povo de Israel para sair daquela posição de desobediência e voltar a ofertar, a dizimar a Deus com excelência da forma que Deus colocou, seguindo os princípios que Deus estabeleceu. Então assim a gente termina o Velho Testamento, né? Eu sei que demorou um pouco o vídeo, eu não sei quanto tempo passou, mas está aí um resumão de todo o Velho Testamento. No próximo vídeo eu vou fazer um resumo do Novo Testamento, eu vou falar um pouquinho de cada livro do maravilhoso Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Então se você gostou, você curte esse vídeo aí, né? Espalha aí para teus amigos, para todo mundo ter uma ideia do que fala cada livro da Bíblia Sagrada, né? Deixa o teu joinha aí, se inscreve no canal, faz um comentário se concordou, se não concordou, mas fica aguardando aí, que daqui a pouco eu mando outro vídeo e a gente vai estar aqui sempre falando da palavra de Deus, porque é como eu sempre digo, a palavra de Deus é para meditar.